Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua companhia aqui nestes canais e obrigado pela sua companhia não só aqui em Dourados, como em todo o Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul e também nos nossos estados vizinhos. Hoje eu quero deixar um abraço aqui aos nossos telespectadores do estado do Mato Grosso e também do estado do Goiás. E quero convidar você para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Você de todo o Brasil que nos acompanha, venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado encantador. E hoje eu quero falar da região, chegando agora às férias, né? Região de Bonito, região do Pantanal, especialmente a região de Bonito, onde nós temos uma região linda para passeios, para vir com a família conhecer e desfrutar da mais bela natureza da criação de Deus, nossos rios cristalinos, cardumes de peixe, você mergulhar e nadar num rio a céu aberto no meio dos peixes, é tão gostoso. Venha conhecer aqui a região de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, tá bem? Põe aí no seu roteiro de viagem e separe um tempo com a sua família para conhecer esse estado, especialmente a região de ecoturismo aqui de Bonito, no Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para nós, que é uma ordem de Jesus para irmos e Ele vai conosco, Ele não vai nos deixar sozinho, tá bom? Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai tratar de um tema muito importante. Ao final do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim as Escrituras: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é maravilhoso e esse tema, ide, eu irei convosco, está exatamente compreendendo e ampliando aqui aquilo que Jesus nos mandou e a promessa que Ele nos fez. Então, primeiro tem aqui um mandamento de Cristo: ide, é para vocês irem, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, há uma ordem expressa de Jesus aqui. Nessa primeira questão desta ordem, Ele está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês não vão ficar só aqui na região da Judéia, da Galileia, é para vocês irem para todo mundo. E na verdade Jesus está mostrando aqui não só para os seus apóstolos após a sua ressurreição, mas é uma ordem que é para a igreja em todas as épocas, inclusive no nosso tempo. Ir a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não tem cultura, não tem raça, não tem povo a quem o Evangelho foi impedido de chegar até ele, ou Jesus não deu o Evangelho para uma meia dúzia de pessoas, mas é para ser pronunciado, proclamado, anunciado em todo o mundo. Mas o que chama muita atenção dos estudiosos da Bíblia é quando lê o contexto que Jesus disse isso. Olha só: seguiam os 11 discípulos com Cristo para a Galileia, onde Jesus havia designado,
e quando o viram, admiraram, e alguns duvidaram. Olha que os discípulos ficaram aqui divididos entre a admiração e a dúvida. O que levou esses discípulos apreensivos a ficarem com o coração dividido entre a admiração de verem Cristo ressurreto e a dúvida se era de fato Ele, se as coisas eram mesmo que eles estavam vendo? Tem hora que a gente enxerga certas coisas e fala, eu não acredito que eu estou vendo isso. Era o caso dos discípulos, eles tinham acompanhado toda a cena da crucificação, a opressão de um império sobre um fraco Galileu, né? Então, aquele Galileu Jesus de Nazaré, chicoteado, pisoteado, cuspido, humilhado, crucificado, eles viram ele morto na cruz, pensaram, é o fim. E de repente José de Arimateia pega seu corpo, sepulta num sepulcro, e eles pensam, encerrou, acabou. Aparato militar de Roma, com o aparato do Sinédrio, uma força descomunal sobre um nazareno, e eles então pensam, é o fim, não tem mais o que fazer, Jesus, agora o nosso mestre, o nosso guia, o nosso salvador foi crucificado e morreu, e enterraram, e agora o que fazer? Olharam para o outro, e de repente Jesus ressuscita conforme ele havia prometido e aparece para os seus discípulos. Então, quando os vemos aqui entre a adoração e a dúvida, a apreensão do coração deles, é notório entendermos a situação destes homens, destes apóstolos. E é interessante que Jesus, não obstante aquele medo deles, aquela insegurança e ainda aquele ar de admiração e adoração, diz aqui, o texto fala de adoração mesmo, e de eles prostrarem aos pés de Cristo e adorá-lo. E ele então diz, agora vocês vão para todo mundo pregar o Evangelho. O que chama a atenção dos teólogos é o momento que Jesus fala isto, pegando aqueles discípulos ali ainda amedrontados, com medo, cheios de dúvida. Muitos de nós poderiam olhar e falar assim, Senhor, espera, esses homens não estão preparados para o tamanho da missão que o Senhor está dando a eles. E de fato eles ainda não tinham consciência de toda esta missão, como a igreja 2000 anos depois passa a ter. Hoje temos uma clareza disso, mas naquele momento era um momento de inquietações na alma. Aqueles homens fragilizados e amedrontados estavam até reunidos em salas fechadas, com medo das autoridades. Quantas vezes a igreja passou por isso ao longo da história, ter que reunir em salas fechadas, porões, no primeiro século mesmo, nos antros da terra, as catacumbas de Roma, uma cidade subterrânea, onde os cristãos tiveram que viver, se esconder da perseguição. E mesmo nesse momento incerto, Jesus vira para aqueles homens ainda amedrontados, e num misto de adoração, de admiração e de dúvida. Diz aqui o texto, alguns duvidaram. A própria história de Tomé, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, que duvidam, é ele mesmo, só se eu pegar no seu corpo, tocar nas suas mãos, tocar do seu lado, para eu saber que ele mesmo. Então, nesse contexto, Jesus manda esses homens irem. Aí a gente pergunta, o que justifica Jesus, conhecendo o coração daqueles apóstolos, sabendo o momento de apreensão, de medo, de dúvida, de incerteza deles, e mesmo assim Jesus confia a eles uma missão tão grande: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Talvez nós falássemos: Senhor Jesus, eles não estão preparados, tem que prepará-los melhor para depois enviá-los. E Jesus não pensou assim, Jesus os enviou, mas Jesus não confiou neles, nem no medo deles ou na certeza deles. Jesus sabia do que ele haveria de fazer através daqueles homens. Tanto que Jesus não falou para eles assim: olha, quando vocês se sentirem seguros, vocês vão. Não, Jesus disse: vocês vão. Com dúvida, sem dúvida, seguros ou inseguros, com coragem ou com medo, vocês vão. Ide. Eu estou convosco. Aqui que está o segredo desta ordem que Jesus deu, desta grande comissão que Jesus deu aos discípulos e à igreja até hoje. Ide, eu irei convosco. Então não é ide e fazei a obra de Deus com as suas próprias forças. Não. Vocês vão e eu irei convosco. E eu farei uma grande obra através da vida de vocês. Aqui, meu querido telespectador, está o grande segredo do avanço da igreja em todo o mundo. Países comunistas, países onde a igreja é perseguida, países que já prenderam, mataram, proibiram os cristãos de todo jeito, a igreja continua avançando nesses países. Existem países hoje no mundo, não vamos ficar nomeando aqui, onde uma página da Bíblia, às vezes é tudo que uma comunidade inteira tem para ler e fica guardada, escondida, cada um lê, a maioria que tem acesso a ela decora aquela porção das Escrituras. Tamanha perseguição, e a igreja continua avançando, porque o ide de Jesus não é ir na força do homem. Eu irei convosco. O que Jesus está dizendo aqui é a graça do Evangelho, né? Aqueles discípulos confusos e amedrontados, eles iriam na força de um Salvador poderoso, um Salvador companheiro que irei convosco, um Salvador que não desampararia o seu povo, e eles iriam, e o que o Senhor estava pronto a fazer através da vida deles. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, nada mais é do que isto: aqueles apóstolos indo, avançando, pregando o Evangelho, pessoas até iletradas indo e proclamando o Evangelho, e a obra que Deus ia fazendo através da vida deles. Então Jesus não estava confiando na força daqueles homens. Jesus sabia o que ele, com a sua força, com o seu poder, haveria de fazer através da vida daqueles discípulos. Este é o grande segredo da igreja continuar avançando e as portas do inferno não prevalecerem contra ela, porque nós temos um Salvador poderoso, um Salvador grandioso, que ele vai conosco. E a obra é Ele que faz através das nossas vidas. Eu posso proclamar esta palavra a você e você me ouvir atentamente, mas só o Espírito Santo de Deus pode aplicar esta palavra ao seu coração e fazer uma obra poderosa de redenção, de regeneração, de novo nascimento, de conversão no coração daquele que ouve o Evangelho. Este é o poder e a graça do Evangelho. Ide, eu irei com vocês, eu vou fazer uma grande obra através da vida de vocês. Dispõe a sua vida a ir e atender este ide de Jesus, e você verá a grande obra que Deus vai fazer através da sua vida. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras,
shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Dourados e na TV Com Brasil. Você que está em todo o Brasil nos acompanhando nesta programação, fica o convite aí para você, vindo a Dourados, conhecer o estado aqui do Mato Grosso do Sul. Venha a Dourados para conhecer também os nossos trabalhos aqui nesta cidade. Visite a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Teremos a alegria de receber você e a sua família. Hoje nós estamos falando sobre o Ide de Jesus e a promessa que Ele nos faz de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Ele não apenas nos manda ir, nos dá uma tarefa desafiadora, que é ir a todo tipo de povo, raça, tribo, nações, mundo afora, onde tiver alguém, um ser humano. Esse Ide de Jesus é abrangente a Ele. Devemos ir e pregar o Evangelho. E Ele diz: olha, vocês não vão sozinhos, eu irei convosco. Todos os dias eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós estamos falando aqui da proclamação do Evangelho. Nós somos chamados com uma missão de levar o Evangelho, e esta comunidade, estas testemunhas de Cristo, mundo afora, tem que levar uma mensagem impregnada do Evangelho. Não pode ir lá contar as suas próprias histórias, contar a sua própria experiência, mas tem que ir lá proclamar uma mensagem. A mensagem é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação. E nós precisamos entender o que é esta graça do Evangelho, saber como que esta comunidade evangélica deve se portar mundo afora. E quando falamos desta mensagem do Evangelho, Jesus, Ele disse assim: olha, vocês vão levar este Evangelho a todo mundo. Mas que mensagem é esta? Não é só ir para falar de uma pátria, de uma nação, não. É ir com uma mensagem, atravessar os mares, os oceanos, os pântanos, percorrer a terra seca, árida, onde tiver uma pessoa, levar uma mensagem. Mas que mensagem é esta? A mensagem do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho a este mundo para nos salvar. E que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Então veja que é uma mensagem que traz esperança ao coração daquele que ouve. Talvez você esteja aí sem esperança para viver, desiludido deste mundo, de tantas promessas falsas, sem uma expectativa de dias melhores aqui sobre a face da terra, e esta é uma tendência cada vez maior. Então eu quero que você olhe para Cristo. É nele que você vai ter uma esperança, é nele que você vai encontrar graça e refrigério. Essa palavra essa mensagem é uma mensagem de perdão, do perdão de Deus que nos é oferecido graciosamente, não tem valor a pagar, é graciosa na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós conhecemos na Bíblia a doutrina da depravação total da raça humana, como o pecado afetou a raça humana e como o homem morto nos seus delitos e pecados, ele agora não tem a menor condição de por si mesmo voltar-se para Deus. Então Deus envia o seu próprio Filho, e a mensagem do Evangelho é a mensagem de uma salvação graciosa que nos é oferecida na pessoa de Jesus Cristo. O perdão de Deus que nos é ofertado na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, nós somos agora chamados a
perdoarmos mutuamente, ou seja, perdoarmos uns aos outros, como Deus, na pessoa de Cristo, Cristo Jesus, nos perdoou. Então o perdão que nos é ofertado é um perdão também para nós levarmos conosco e praticarmos esse perdão. Talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém. É muito comum, o coração humano é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de misticismo, é uma dureza constante, temos dificuldades, como o pecado afetou a nossa natureza, mas quando nós olhamos para Cristo, é onde nós vemos o perdão dele para conosco e é onde nós encontramos também a forma de perdoarmos aqueles que falham contra nós, aqueles que pecam contra nós, que nos ofendem, que nos machucam, que nos perturbam. Então é na pessoa de Cristo que nós encontramos o perdão para os nossos pecados. É por isso que está aí chegando o Natal, é hora de anunciarmos: olha, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Ele que veio promover a paz aqui é o perdão de Deus, acabar aquela inimizade, aquela separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. Jesus veio fazer a paz de Cristo. É a paz que reconcilia o homem com Deus. A paz de Cristo não é só um jargão para você dizer um para o outro: a paz de Cristo, meu irmão. Não. A paz de Cristo é mais do que isso. É isso também, mas é mais do que isto. É a reconciliação do homem com Deus, é uma inimizade que acabou. Agora nós temos paz em Cristo, agora nós encontramos em Cristo a solução para o dilema da alma humana. E este perdoar mutuamente é porque um coração perdoado perdoa. Lá na oração do Pai Nosso, que muitos têm dificuldade com aquela porção que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas pessoas entendem assim: eu vou perdoar o meu devedor, senão Deus não me perdoa. Mas é o contrário. Eu só tenho condição de perdoar o meu devedor depois que eu fui perdoado por Deus. Só perdoa um coração que foi perdoado por Deus. Esse é o grande teste da vida cristã. Você só consegue perdoar alguém se você tiver sido perdoado por Deus, porque o perdoado perdoa. É por isso que Jesus contou aquela parábola de um conservo que, depois de ser perdoado pelo seu senhor, não quis perdoar o seu colega, o seu conservo, aquele que era servo com ele. E todos admiraram: ele acaba de ser perdoado de uma dívida imensa, impagável, e agora não quer perdoar uma pequena dívida que o seu irmão, o seu conservo, lhe devia. Essa é a dimensão. Deus nos perdoou uma dívida imensa. Como não podemos agora perdoar uns aos outros pequenos delitos? Porque diante de Deus, o maior delito que alguém tenha com você ou você com alguém é mínimo, um com o outro, diante daquele grande delito do homem com Deus. Então nós fomos perdoados para perdoar. Esta é a mensagem do Evangelho, que Jesus disse: ide e pregai. Fala do perdão de Deus, fala da graça que há em Cristo para o pecador e da esperança que há em Cristo para aquele que está desiludido, já cansou de viver iludido nesta vida e procura uma paz, procura um porto seguro, procura um amor verdadeiro. Está na pessoa de Jesus Cristo. Olhe para Cristo se você quiser ter o perdão dos seus pecados e a esperança e a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir este programa com uma oração pela sua vida. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis,
residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com Brasil e pela TV Grande Dourados. Nós vamos orar por você e pela sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento aqui com os nossos telespectadores. Obrigado porque o Senhor que nos mandou ir a todo mundo, proclamar o Evangelho a toda criatura, também prometeu estar conosco. É a grande obra do Evangelho que o Senhor opera através das nossas vidas. Opere com poder e graça no coração de cada um que ouviu a Tua palavra, esta graça bendita do Evangelho que reconcilia o homem com o Senhor, trazendo paz, trazendo uma nova vida. Senhor, muito obrigado por aqueles que nos assistem e nos acompanham agora. Derrame sobre a vida de cada um deles a Tua bênção, a Tua paz e a Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.